Hoje nós vamos falar de algumas questões abordadas pela norma 3E 1584 de 2018, né? O objetivo dessa apresentação aqui é mostrar a importância de certos detalhes que não são cobertos ou, pelo menos, não estão explicitamente delineados na norma, né? Entretanto, a gente sabe que a segurança do trabalhador é uma condição inalienável. Então, precisamos entender sempre as coisas de maneira que, em termos de energia incidente, não só em termos de diminuir o valor da energia incidente, mas também diminuir a probabilidade de ocorrência. Isso é fundamental. Quem começar a pensar assim, está sempre trabalhando na derivada, antecipando os problemas. Então, esse é o objetivo da nossa apresentação aqui e salientar esses pontos importantes que quase sempre passam desapercebidos por pessoas da área de estudo, segurança e também projeto. Os tópicos desta apresentação vão ser falta metálica franca e falta por arco, tipos de arco, paper do Dunk Jacobs de 1986 e a norma 3E 1584, limitações da norma 1584 e questões não abordadas pela 1584, né? Quando a gente trata de arco resistente, painéis isolados a gás, parramentos isolados, probabilidade de ocorrência de um evento e aterramento por resistência de alto valor. Até 1955, mais ou menos, meados da década de 50, todos os dispositivos de sobrecorrente eram instantâneos. Era elementos termomagnéticos, fusíveis, né? A partir daí, foi inventado o relé eletromecânico e temporizado, que é o relézinho de disco de indução, e começou-se a temporizar a atuação desses dispositivos de proteção. Quando começou-se a temporizar essa atuação desses dispositivos, o pessoal começou a descobrir que curto-circuito tinha muito mais detalhe do que simplesmente um cálculo de lei de Ohm. Então, né, porque antes, quando você fazia um estudo de curto-circuito, né, o pessoal achava que o curto era um curto franco e metálico, né? O que é isso? Um curto franco ou metálico é aquele que não tem impedância de falta, né? Ou onde a impedância de falta é muito baixa, né? Então, lá por 1960, mais ou menos, começaram a surgir os primeiros papers tentando entender esse novo tipo de defeito ou falta, chamado falta por ar. Então, começam a surgir os primeiros papers do Kaufman, Page, Dunk Jacobs e outros aí. Então, a partir daí, o pessoal descobriu que o curto-circuito poderia ser franco ou metálico, em inglês bolted fault, ou podia ser por impedância e também por arco. Tanto as faltas francas como as por impedância ou por arco, elas podem ser monofásicas, bifásicas, trifásicas, dupla fase terra, ou ainda as faltas múltiplas, né? Em termos de arco, nós temos dois tipos de arco. O arco shunt, que é a forma mais comum que tem de arco. Ele, o arco ele se inicia pela falha da isolação de um condutor energizado em relação ao terra ou massa ou a outra fase. Então, esse é um arco shunt. E temos, que é essa figura do lado esquerdo aqui. Essa figura do lado direito aqui, ela nos mostra exatamente o arco série. O arco série, você pode entendê-lo, ele é muito comum em locais onde você tem componentes extraíveis, onde você tem seccionadoras, se a lâmina
não tiver alinhada para encaixar no garfo, vai ficar um arco numa mesma fase. Esse entendimento aqui é fundamental, gente, porque todo mundo acha que quando você coloca relé de arco, você tem sempre que intertravar com corrente. Isso não é verdade, né? Por quê? Porque em locais onde você, a grande maioria dos locais, isso é verdade, mas em locais onde você tem elementos extraíveis ou seccionadoras, pode haver arco numa mesma fase. E aí, se você, o arco na mesma fase, ao invés de aumentar o valor da corrente, ele diminui o valor da corrente. Então, você não vai ter sobrecorrente. Então, se você intertravar com luz mais corrente, vai acontecer o quê? Ela não vai operar, porque você precisa ter uma porta E, precisa ter um e outro. Então, não tendo um e outro, então o relé não opera. Então, em locais extraíveis, a gente só ativa por luz. Bom, a norma 3E 1584, ela só trabalha com arco trifásico, ou seja, ela não está nem aí para o arco fase-terra, que é o tipo de arco mais comum. Mas você fala, por que que, em sendo o tipo de arco mais comum, a norma não aborda o arco fase-terra? Por causa de um paper do Dunk Jacobs, que é esse nosso amigo aqui, certo? Que faleceu em 2009. E em 1986, ele escreveu esse artigo aqui, The Escalating Arc in Ground Fault Phenomenon, né? Que foi publicado no Transactions on Industrial Application, de novembro e dezembro de 86. E o que esse paper dele trata especificamente? Ele fala que, mesmo mais de 90% das faltas fase terra, mesmo mais de 90% das faltas se iniciarem como faltas fase terra, em sistema solidamente aterrado, esse arco fase terra ele vai evoluir com um arco bifásico ou trifásico em até 2 ciclos. A gente falar isso aqui hoje é relativamente simples. Eu até já peguei várias oscilografias onde isso realmente acontece. Agora, naquela época, ele nem tinha isso ainda, oscilografia. Então, o cara era fera, né? Para mim, é o meu guru aí, em termos de falta por arco e aterramento. Muito bem. Como a falta evolui muito rapidamente para um arco trifásico, o I3E 1584 já trabalha com o pior caso, que é o arco trifásico. Tá? Então, o que o paper do Dunk Jacobs fala? Que quando a gente tem um arco shunt fase terra, esse arco shunt em sistema solidamente aterrado, a corrente alta, ocorre uma ionização do ar elevado nas circunvizinhanças do ponto onde ocorreu o ar. Essa ionização nada mais é do que plasma, vapor metálico, e esses íons eles vão se expandindo até que vai fechar para a segunda fase do meio ali, um arco bifásico. Então, nesse ponto aqui, nós já temos um arco dupla fase terra aí, ó, certo? Mas a ionização continua até virar um arco trifásico, tá certo? Então, isso é o que trata o, o paper aí do Dunk Jacobs. Esta é a razão pela qual a norma 3E 1584 trata apenas do arco trifásico. Bom, a norma 1584 tem alguns limites de aplicação, tanto de tensão, que vai de 208 a 15 kV, quanto de corrente, de falta franca, que vai de 500 amperes a 106 K na baixa tensão, e de 601 a 15 kV, ela aceita de 200 amperes a 65 amperes. A frequência pode ser 50, 60 Hz,
As distâncias entre fases podem variar, né, de 1/4 de polegada a 3 polegadas, né, e de 601 a 15 kV, de 3/4 de polegada a 10 polegadas, né? As distâncias de trabalho, na norma de 2002, não falava nada, né? A, a equipe do Wei-Jian Li, que elaborou aí a norma, estudou que abaixo de 30 centímetros como distância de trabalho, não faz sentido calcular, não tem como calcular a corrente de ar, com a energia de ar, porque abaixo de 30 centímetros o arco é extremamente instável. Então, não dá para calcular. Questões não abordadas pela norma 3E 1584 de 2018. Bom, isso aqui, algumas dessas coisas aqui estão listadas no paper do John Nelson, sobre os missing links do I3E 1584. Então, as questões que normalmente não são abordadas são painéis arco-resistentes, painéis isolados a gás, painéis com barramento isolado, probabilidade de ocorrência de um evento, aterramento por resistência de alto valor. Os painéis arco-resistentes, eles são projetados, fabricados, testados e certificados para arco ou não. Se você comprou você comprou um painel arco resistente, você tem que pedir a certificação desse fabricante numa entidade acreditada aí, né? Então, o que acontece? Esses painéis, o que que eles fazem? Ele contém o arco interno ao painel pelo tempo para o qual ele foi projetado, fabricado, testado e certificado. Normalmente, um segundo, né? Quando o painel é um conjunto de manobra de baixa tensão, a norma que trata desse assunto é a 61439-1, e aí eu recomendo que vocês escolham uma classe de arco C. Quem não sabe o que é isso, eu recomendo, né, que vocês venham fazer o nosso treinamento de energia incidente, eu explico em detalhes, não dá tempo da gente falar de tudo aqui. E instalar um relé monitor de arco fotossensível para garantir a operação do painel após o arco. Na média tensão, a norma ESC 62271-200, ela é autossuficiente em relação ao painel arco resistente. Se você comprá-la com essa sigla que ia ser Internal Arc Cubicle, ou Internal Arc Class, também é conhecido, né? Então, essa letrinha IAC costuma aparecer aqui na placa do City Gear, aí, do painel de conjunto de manobra de média tensão. Bom, então, o que que a gente faz no estudo quando o painel é arco resistente? Como ele vai conter a energia lá no arco em até 1 segundo? Então, o que que acontece? Não vai acontecer nada no trabalhador, porque esses painéis, eles são compartimentados, né? Esses arco resistentes. Ele contém um arco naquele compartimento. Então, a gente força a energia, quando está fazendo a simulação, para dar uma energia menor ou igual a 4 calorias por centímetro quadrado aí, tá? Painéis isolados a gás. Bom, para ter arco, gente, precisa ter ar, né? Painéis isolados a gás, os barramentos, eles ficam encapsulados dentro de um invólucro que tem hexafluoreto de enxofre, que é um gás extremamente dielétrico. A rigidez dielétrica dele chega a 15 vezes a rigidez dielétrica do ar, né? Então, as dimensões diminuem bastante e não existe a probabilidade de acontecer nada com o cara aqui.
Se vazar o gás, esses painéis costumam ter manômetros que dão alarme se a pressão cair abaixo de um determinado valor e derrubam um painel, dão trip, se a pressão cair. Ou seja, então não vai ter problema nenhum. Ele colapsa a tensão e acabou, né? Então, a gente, em termos de estudo, faz a mesma coisa, né? Força a energia a ficar abaixo de 4 calorias por centímetro quadrado para poder gerar uma etiqueta compatível com o equipamento que você comprou. Quando o painel não é certificado para arco, as empresas que têm um nível consciencial de segurança mais elevado do que a média, o que eles têm feito é encapsular os barramentos com espaguetes aí termocontráteis. Como vocês viram naquela figurinha lá do arco, o arco ele pode dar um arco bifásico e depois trifásico. Mas se eu isolar as barras, não tem como o arco pular de uma fase para outra, né? Exceto nos pontos de conexão, se você não conseguir fazer um isolamento adequado. Mas, via de regra, você minimiza absurdamente a probabilidade de fechar um arco bifásico ou trifásico, né? Eu lembro de um case que o cara foi substituir um relé, caiu um parafuso em cima do barramento, o cara morreu por queimadura devido ao ar. Então, se tivesse o barramento isolado, não ia acontecer isso, né? Então, olha a importância, né? Então, quando o barramento é isolado, a gente também, como a probabilidade cai drasticamente, a gente diz que a energia aí, incidente, não, dificilmente vai acontecer esse tipo de energia elevada quando o barramento não é isolado. Probabilidade de ocorrência de um evento. A probabilidade de ocorrência de um evento é outro fator que o engenheiro tem que ponderar muito. Por quê? A segurança em caso de energia incidente, nós temos que trabalhar tanto em termos de limitar o valor da energia incidente, como a probabilidade dela ocorrer. Então, esse tema aí não tem muita literatura. Esse The Effects of System Grounding Bus Insulation and Probability on Arc Flash Reduction Missing Links é um paper do John Nelson. O John Nelson, ele é o chair do PCIC americano, Petrochemical Industrial Conference. Eu já fiz reuniões virtuais com ele, com o David Shipp, e então eu conheço ele assim, não vou falar pessoalmente porque foi via web, mas é um engenheiro de renome, né? Conheço alguns engenheiros da empresa dele lá também nos Estados Unidos. O Carson Bates é um deles, né? Muito bem. Essa probabilidade de ocorrência, vocês vão entender nesse slide seguinte aqui, ó. Então, o que o I3E fala? Ele fala que a gente tem que usar o arco trifásico. Mas, por exemplo, se a gente aterrar o neutro do transformador ou do nosso gerador por resistência de alto valor, high resistance grounding, isso aqui é o neutral ground resistor, né? 90% das faltas começam com um arco fase terra. Se eu limitar o valor da corrente da falta na baixa tensão, por exemplo, 3 amperes, 5 amperes, não vai ter ionização do ar. Não tendo ionização do ar, o arco não vai escalar para um arco bifásico ou trifásico. Então, nesse caso aqui, quando a minha baixa tensão eu uso aterramento por resistência de alto valor, embora
a etiqueta minha de energia incidente esteja lá com valor alto, a probabilidade de ocorrência dela é muito baixa. Então, teoricamente, a gente também poderia forçar a energia para um valor baixo para ter um valor de etiqueta menor. Porque a probabilidade, embora quando você simule o arco flash, que é o arco trifásico, que 90% das faltas são fase terra, ela não vai evoluir para o trifásico. Então, nunca vai chegar a ter aquela energia que está na etiqueta. Então, isso é o que eu chamo é, de probabilidade de ocorrência, a gente acaba diminuindo muito, né? Então, isso não reduz a energia incidente do arco trifásico calculada pelo software, mas no mundo real, evita que a falta por arco trifásico se estabeleça, ou seja, diminuímos a probabilidade de ocorrência de um arco trifásico. Simples assim. Então, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, no site, vocês deixem aí o seu like e obrigado aí pela presença de vocês, paciência de me ouvir e fiquem com Deus e que possa ser de proveito esse material aí para vocês. Forte abraço, até a próxima.